Muito bem. Como sempre, tentando ser breve e tentando ser útil. Aqui gostaria de ler dois pequenos trechos desse livro do Frithjof Schwann, que eu sempre gosto de citar aqui, O Homem no Universo, e tentar dar um recado àqueles corações incautos, né? Aqueles corações cult, lógicos, entre aspas, e incautos. Né? Aqui, uma arte que não exprime o imutável e não se vê como imutável não é uma arte sacra. Os construtores das catedrais não desejavam criar um novo estilo. Se o quisessem, não teriam conseguido. Mas eles queriam, sem nenhuma pesquisa, dar à imutabilidade romana um aspecto, em sua opinião, mais amplo e mais sublime, ou mais explícito. Eles queriam coroar e não abolir. A arte românica é mais estática e mais intelectual que a arte gótica. Mas esta é mais dinâmica e mais emocional que aquela. Mas os dois estilos exprimem espontaneamente e sem afetação prometeica o imutável cristão. E aqui em São Paulo Apóstolo, São Paulo não tinha necessidade nem do tomismo nem das catedrais, pois as profundezas e todos os esplendores se encontravam nele mesmo e ao redor dele, na santidade da comunidade primitiva. E isto, longe de dar razão aos iconoclastas de todo gênero, vai perfeitamente contra eles. As épocas mais ou menos tardias, a Idade Média foi uma delas, tem necessidade de uma forma imperiosa de exteriorizações e desdobramentos, exatamente como a água de uma fonte, a fim de não se perder ao longo do curso, precisa de um canal feito pela natureza ou pela mão do homem. E assim como o canal não transforma a água, e não se supõe que o faça, pois nenhuma água é melhor que a água da fonte, do mesmo modo, as exteriorizações e desdobramentos do patrimônio espiritual existem não para alterar este último, mas para transmiti-lo de uma maneira tão integral e eficaz quanto possível. Ou seja, qual que é o papel das gerações vindouras, depois do testemunho dos apóstolos, depois de todo o papel fundamental para a Igreja Católica, que é de São Paulo Apóstolo, né? Para nós, a geração de lá para cá, que veio e que não está tão próximo de Deus quanto nós, quanto eles, né? Os apóstolos, as pessoas que testemunhar ao vivo a presença de Jesus, qual que é a missão? A missão é manter os valores que foram transmitidos de uma maneira integral, para que as pessoas possam viver aquilo o mais intensamente possível quanto aquelas que testemunharam. É mais ou menos assim, o professor Olavo de Carvalho, numa aula sobre filosofia, sobre lógica e dialética, né, de filosofia, ele diz que a intenção da filosofia, né, a filosofia verdadeira, o projeto que segue a linha Sócrates, Platão e Aristóteles, a intenção é transformar os conhecimentos racionais em conhecimentos intuitivos. Então, quando você tem uma catedral que exprime todos aqueles valores cristãos de uma maneira estética, aquilo é para tentar despertar na intelectualidade das pessoas não só uma impressão, mas uma capacidade de viver o que é todo o ensinamento que está nos evangelhos, toda a presença de Deus que está nos evangelhos. Ela tenta, vamos dizer, transmitir de alguma maneira esses valores da maneira mais integral possível, ou seja, tenta conservar aqueles valores e desdobrá-los de diversas maneiras possíveis para que as pessoas tenham acesso a essa experiência, uma experiência tão intensa quanto a dos apóstolos, por exemplo, ou das pessoas que estiveram próximas de Jesus, né? Então, diante disso, aí você vê os caras mais famosos, aí, por exemplo, no YouTube, na internet, aí, que vivem, né, buscando todo tipo de referências das mais, vamos dizer, as referências mais duvidosas, mais dúbias, né, para tentar expressar uma lógica anticristã, para querer caluniar o cristianismo, né, querer dizer que o cristianismo, assim como todas as religiões, são uma farsa, que não existe vida após a morte, né, que não existe uma vida espiritual, que somos só, né, um aglomerado de moléculas, né, e todos os nossos processos vitais não passam, no fundo, de processos químicos orgânicos. Todos esses caras que tentam vir com essa lógica baixa, né, e que esbarram numa série de contradições, não só eles se rebaixam a si mesmo, como empobrecem a sua inteligência e ainda caluniam, não só tentam caluniar o cristianismo, mas não conseguem, né?
caluniar o cristianismo e as outras religiões, como ainda caluniam a ciência, porque a ciência não é só isso. Um cientista de verdade, quando ele percebe toda a complexidade, por exemplo, do corpo humano, ele percebe que o corpo humano ele é muito mais do que aquilo que ele está exprimindo fisicamente, né? Quanto mais os cientistas, né, ou a ciência avança no entendimento das funções do corpo humano, mais ela percebe que o corpo humano é muito mais do que aquilo que está expresso na carne, né? Já pelo que as funções simbolizam, não só pelo que elas fazem, mas pelo que elas simbolizam. Então os caras que vêm detratar o Natal aqui, eles nem sequer têm informações aqui que a gente pode ler em 2 minutos aqui. Eles nem sequer sabem dessas informações. Mas eles vão buscar sempre, eles vão beber na fonte errada, né? Em vez de beber na fonte de água limpa, eles vão beber aquelas águas que já se desviaram do curso, que já estão meio sujas, já estão meio, né, meio lameadas, né? Aquelas águas que já estão meio contaminadas, né? Então, e eles buscam essa fonte. Eles acreditam que é essa fonte que é a original, né? E nem sequer se dão um trabalho de verificar se realmente não há uma outra fonte que partiu de um lugar muito mais alto do que essa que eles estão buscando, para verificar se a coisa é assim mesmo, né? Mas enfim, né? É apenas um aviso para aqueles idiotas que adoram detratar o Natal, mas que não são capazes, né, nem de vencer a sua própria lógica.